Vamos à questão aí da FAP de São Paulo. Fala o seguinte: 4 impressoras iguais imprimem 600 cartazes em 2 horas e meia. Qual será o tempo necessário para se imprimir o triplo de cartazes utilizando apenas 2 dessas máquinas? Então, vamos construir aqui, né? Ó, pessoal, então aqui eu vou mostrar quem são as minhas grandezas e também já vou mostrar aí a primeira e a segunda situação. Então, ó, aqui eu vou escrever grandezas. Ó, eu observo que na primeira e segunda situação, ele falou que impressoras, e ele falou que apenas usando 2 dessas máquinas. Então, ó, impressoras. Aí aqui eu vou escrever as situações. E no caso nós temos aqui a primeira e a segunda. Depois ele falou aqui, ó, cartazes na primeira e na segunda situação. E para finalizar, ele falou que horas, né? Que na segunda situação ele se referiu ao tempo. Então aqui vai ser horas. Então, ó, na primeira situação, 4 impressoras iguais imprimem 600 cartazes em 2 horas e meia. Qual será o tempo necessário? Então aqui eu vou chamar de X. Para se imprimir o triplo de cartazes. Opa, o triplo de cartazes. Então no caso aqui, ó, é 3 vezes 600, tá bom? Utilizando apenas 2 dessas máquinas. Então tá aqui, ó. Então no final vai ficar aqui 1.800, né? Pronto, 1.800. Beleza? Então nós temos aí, pessoal, 3 grandezas. Vou trabalhar de 2 em 2, sendo que uma delas é exatamente a grandeza que tem a variável X. Tá bom? Então eu vou começar impressoras com horas. Então, ó, impressoras. Aqui eu vou colocar horas. Beleza? 4 impressoras. 2 horas e meia. 2 impressoras. Aqui é X. Tudo bem? Então vamos lá então, pessoal. Vamos pensar o seguinte, olha. Imagina que você tem uma quantidade aí de cartazes, entendeu? Imagina um número aí, por exemplo, número 100. Então eu tenho que produzir 100 cartazes, por exemplo. Então para mim produzir essa quantidade, ó, eu vou utilizar 4 impressoras. Eu vou gastar 2 horas e meia. Bem, só que eu vou produzir a mesma quantidade de cartazes. Que no caso aí eu falei que seria o número 100, tá? Só que eu só vou utilizar 2 impressoras. A pergunta é, eu vou precisar de mais ou de menos horas? Vou precisar de mais horas, né? Então aqui, ó. Coloquei aqui o sinal aqui positivo para indicar que eu vou precisar aqui de mais horas. Tá bom? Vamos fazer o estudo na vertical. De 4 para 2 diminuiu.
tá bom? Porém, de 2,5 para x aumentou. Sinais contrários, então essas grandezas, elas são o quê? Elas são inversamente proporcionais. Agora eu vou trabalhar cartazes com horas. Então vamos lá, eu tenho aqui cartazes, beleza? Eu tenho aqui 600 e aqui eu tenho 1.800. Vou apagar aqui os sinais. Pessoal, ó, para mim produzir 600 cartazes, eu gasto 2h30. Se eu for produzir 1.800 cartazes, eu vou gastar mais ou menos horas? Concorda que são mais horas? Sinal aqui positivo. O estudo na vertical de 600 para 1.800 aumentou, né? Então, sinal positivo. De 2,5, né, para x aqui, ó, também aumentou, né? Então, sinais positivos, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, agora, o que eu vou fazer? Se eu tenho 3 grandezas, eu tenho exatamente aqui, ó, 3 razões, aonde uma delas vai estar em um membro e as outras duas estarão em outro membro. Então, no primeiro membro, eu vou optar exatamente para colocar os elementos da grandeza horas. Então, aqui é 2,5 e aqui é x. E no segundo membro vai ficar quem, pessoal? As outras grandezas, né? Aqui, ó. Então, por exemplo, impressoras. Ó, nós temos aqui que impressora é inversamente proporcional a horas. Então, a gente vai ter que inverter esses valores. Então, no final, eu vou ter aqui 2/4. Já cartazes e horas são grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui, pessoal, eu vou ter que manter essa ordem, né? Então, aqui vai ficar 600 e aqui vai ficar 1.800. Ó, então, vamos lá, então, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Pessoal, esse 2 dá para simplificar aqui com esse 4, né? Então, eu vou pegar o 2, dividir aqui por 2. Esse 4... era para eu ter feito aqui embaixo, ó. E esse 4 aqui, pessoal, dá para mim aqui, ó, dividir por 2. Esse 600 dá para mim dividir por 100. E esse 1.800 por 100. Tá vendo? Olha aí, ó. Então, no final, ó, 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. 600 dividido por 100 é 6. 1.800 dividido por 100, aqui deu 18, né? Agora dá para mim ver aqui, ó, 18 e 6. Opa! Dá para mim dividir ambos aqui, ó, por 6. Então, vou dividir aqui por 6. E esse 18 aqui, ó, eu vou dividir aqui por 6. Então, no final, ó, 6 dividido por 6 é 1. 18 dividido por 6, pessoal, aqui deu 3. Ó, no meu segundo membro, vamos multiplicar aí essas frações. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 3 aqui deu 6, ó. Agora eu vou fazer aqui, pessoal, o produto dos meios, ou seja, x vezes 1 é x. E agora o produto dos extremos, 2,5 vezes 6. Então, aqui, ó, 2,5. Aqui, vezes 6. Cadê? Aqui, ó, vezes 6. Tá bom? Então, vamos lá, então, ó. Vamos fazer isso aqui de cabeça. Ó, eu vou fazer 6 vezes 5, vai dar 30. Opa, então vai ficar o 0. E a gente vai aqui, ó, ter um 3 aqui nas dezenas, viu?
Então, eu vou pegar o 6 vezes 2 é 12. Com mais 3 aqui, ó, de dezenas, vai resultar aqui em 15. Tá bom? Só que um detalhe, pessoal. Observa que esse número aqui, ó, é um número decimal. Tem um algarismo após a vírgula, então a vírgula ficaria aqui, ó. Então, o valor de x aqui é 15. Tá bom? O valor do x é 15. Vamos ver qual que é a alternativa aqui correta. Deixa eu só... Aqui, beleza. Voltando aqui então, cadê? 15, letra E. Então, no caso aqui, ó, vai ser a letra E, 15 horas. Então é isso, pessoal. Alternativa correta vai ser aí a letra E.